Está iniciando então mais um programa Contraponto Empreendedor e hoje nessa terça-feira a gente fala um pouquinho mais de comunicação. Então a gente tem falado durante os programas sobre vários temas e hoje dedico esse programa à área da comunicação. Eu estou aqui com o Carlos Dias, que é hoje um especialista nessa área de comunicação visual. Em Canoas, com certeza vocês já devem ter passado por alguma fachada, algum luminoso, um front light que tenha sido feito pelo Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite. Um prazer estar aqui contigo para falar um pouco do nosso segmento, né, de comunicação visual, que hoje em dia ele se reflete em diversos segmentos da construção civil e empreendimentos de todas as cidades, né? Inclusive nas ruas, né? A comunicação visual no mapeamento e nos setores, direcionamento dos fluxos das grandes cidades, a comunicação visual vem sendo muito importante para direcionar todos esses fluxos dentro de shopping centers, empresas, e muitas vezes ela fica muito de lado, né? Não é tão valorizada quanto deveria ser, diante da importância que ela tem nesse sentido de direcionamento do fluxo das pessoas, né? Tu é arquiteto. Sim. E como é que tu te inseriu nessa área da comunicação visual? Foi muito por acaso, né? Eu desde jovem assim já desenhava muito, trabalhava muito com letras, né? Desenhava muitas letras e sempre gostei dessa área. Depois de formado, surgiu a oportunidade de trabalhar em empresas desse ramo, desse segmento, e eu descobri uma vocação, além de tudo, uma vocação para trabalhar com isso. Fundei a minha empresa, a Imagem Luminosos, em 1995. Nós estamos completando agora em seguida 20 anos, né, aqui na cidade de Canoas, e tenho trabalhado sempre buscando a melhoria em termos de qualidade, em termos de equipamentos, utilizando novas tecnologias, sempre procurando aprimorar todo esse aparato de situações de fluxo de pessoas e veículos, enfim, né? E como é que funciona o atendimento? Hoje o cliente tem uma demanda, uma necessidade de ter a sua comunicação visual, de informar a sua loja, a sua marca para os clientes. Como é que ele chega para ti e como é que é desenvolvido o trabalho? Normalmente as empresas têm uma agência ou um arquiteto que já trabalha isso, né? Há muitos anos atrás existia uma carência muito grande de profissionais do ramo de arquitetura que tivessem a sua profissão, o seu escritório voltado para a comunicação visual. Hoje em dia já está bem mais desenvolvido e eu te diria que cerca de 60% dos clientes nossos já chegam com um projeto já definido e uma necessidade já bem desmembrada e mais já facilitado para nós. A gente já trabalha então com uma questão de assessoria na questão da execução mesmo. Que tipo de material que é mais indicado, né? Quando a empresa, pequenas empresas, por exemplo, não tem uma verba destinada e nem condições de contratar um profissional gabaritado, um profissional do ramo mesmo, a gente presta essa assessoria diretamente e desenvolve os projetos dentro da nossa empresa diretamente para cada cliente. Isso é bastante interessante, né? Porque hoje a gente trabalha e informa vários profissionais, várias empresas de vários segmentos. Então, muitas vezes um segmento X ainda hoje não tem uma condição financeira tão grande. Sim. É uma pequena empresa. E outros segmentos são empresas maiores. Exato. Né? Então, esse teu trabalho, tu conseguindo direcionar e atender a todos, acredito que seja também uma condição de te atrair mais clientes ainda, não é? Com certeza. As empresas de grande porte, elas normalmente têm um book com as necessidades e com aquela sinalização
que vai servir para a implantação dessa sinalização e a futura manutenção desta, né? Onde vai indicar tipos de materiais, tipos de tinta, referência de cores, né? Para que daqui a 1, 2, 3 anos aquela sinalização, se necessitar de uma manutenção, ela seja feita com a mesma qualidade, com os mesmos padrões que foram quando foram executadas pela primeira vez, né? E nesses 20 anos, Carlos, como é que foi o desenvolvimento? Como é que tu observa, na época que tu iniciou até hoje, o que mais mudou assim na comunicação visual? Mudou violentamente, eu diria. O ramo de comunicação visual, quando eu comecei, só para você ter uma ideia, os nossos projetos eram feitos à mão livre, né? As perspectivas de um cliente, nós atendíamos o cliente e desenhávamos à mão livre a fachada que ele receberia. E dentro da produção mesmo, evoluiu tudo, desde os materiais, as tecnologias de execução, né? Máquinas, muitas máquinas. Hoje em dia na nossa fábrica nós temos máquina a laser, de recorte a laser, máquinas de recorte tipo router, que são máquinas que recortam com fresas, né? Recortam materiais como MDF, PVC expandido. Então o segmento de materiais, de matéria-prima mesmo, as máquinas e o pessoal mesmo da fabricação, todos eles evoluíram muito e tiveram que passar por uma adaptação muito grande durante os anos, né? Hoje em dia se necessita metade da mão de obra que se necessitava há 10 anos atrás, né? A própria impressão digital, que temos um exemplo aqui no nosso fundo, né? A impressão digital, quando surgiu a questão de 10 anos atrás, ela revolucionou o ramo de comunicação visual, porque ela proporcionou a impressão de fotografias em grandes formatos, com qualidades cada vez melhores. Hoje em dia as impressoras digitais imprimem em lona, tecido, MDF, tem impressoras planas e cada vez com uma qualidade melhor, né? Isso realmente é muito interessante, porque antigamente, o que a tecnologia hoje já agregou de positivo, né? E o que já melhorou muito mais o trabalho em diversas áreas hoje. E Carlos, o que tu poderia nos citar de cliente teu hoje? Nós trabalhamos com muitos clientes nacionais, né? Nós trabalhamos com as lojas Renner, nós trabalhamos com a sinalização da lojas Renner em todo o Brasil, trabalhamos com a TIM, com a Vivo, e estamos aqui em Canoas agora inaugurando as lojas da rede de supermercados Dia por Cento, que é uma empresa multinacional, que tem em São Paulo aproximadamente 300 lojas, e no Rio Grande do Sul ela tem um plano de expansão bem agressivo, e a tendência é que deste mês agora até o final do ano inaugure aproximadamente 26 lojas esse ano no Rio Grande do Sul. O ano que vem é capaz de dobrar. E além das lojas mais já consagradas aqui mesmo, assim, a loja Spichelli, o próprio shopping de Canoas, né? Nós fizemos toda a sinalização do shopping de Canoas, interna e externa. Então, assim, a gama de clientes hoje em dia vai desde o cliente pequeno, aquele cliente como Rosa Mosqueta, que é uma farmácia de manipulação, até um cliente maior como essas empresas que eu te citei. E qual foi o trabalho assim que tu desenvolveu, que tu achou mais legal, assim, mais bonito, assim, esse aqui é a minha marca? A sinalização do Shopping Total. A sinalização do Shopping Total foi uma sinalização que na época ela utilizava matérias-primas bem diferente do que se vinha utilizando, né? E do Shopping Praia de Belas, que nós fizemos também uma sinalização com um resultado bem interessante em termos de qualidade, de acabamento e tipo de materiais diferentes do que se vinha utilizando. Hoje o cliente que vai te procurar, qual é a gama de serviços e produtos que tu tem para oferecer?
Hoje em dia nós temos assim, nós temos 2 unidades Fabris, né? Uma onde nós trabalhamos mais a parte estrutural de aço e a outra onde eu trabalho com a parte de adesivos e a parte de marcenaria, né? Porque a gama de materiais hoje em dia que se utiliza numa fachada de shopping, por exemplo, se utiliza o MDF laminado, né? Que é um material que se usa tanto num móvel para tua sala de estar, quanto para colocar numa fachada de uma loja, né? O acrílico, então todos esses materiais são utilizados dentro desse segmento, o que gera uma estrutura muito grande em termos de maquinário e de pessoal, de treinamento de pessoal para tu poder, desde o projeto até a instalação. Nós temos equipes de instalação próprias, né, com nossos veículos que vão até o cliente, fazem o levantamento, desenvolvem o projeto se for o caso e executamos a obra dentro da nossa fábrica e depois nos deslocamos até o cliente e instalamos e damos o trabalho por completo. O cliente realmente fica satisfeito. É para ficar, né? É nosso intuito e a nossa intenção sempre, né? E em relação às novidades, assim, hoje a gente sabe que muitas vezes lá fora, Estados Unidos, é o que dita a moda e dita as regras em vários setores. O que tem lá que está sendo lançado que hoje tu já consegue oferecer? Eu te diria que hoje em dia tudo que, pela globalização mesmo, tudo que tem lá fora nós conseguimos aqui. Eu acho que a grande diferença aqui é a legislação, que não te permite que tu tragas, por exemplo, painéis eletrônicos, painéis digitais. Eu acredito que o LED hoje em dia seja uma tecnologia que está se usando cada vez mais em substituição das lâmpadas fluorescentes, te trazendo uma qualidade melhor, um consumo melhor. Eu creio que esses materiais é que vão dar a tônica assim, dos próximos anos. Mas a legislação realmente te impede muito de tu avançar mais do que realmente lá fora se tem hoje em dia. Las Vegas, Nova York, Hong Kong, são cidades que têm uma quantidade enorme de sinalização. Chegam a ser... existe uma poluição visual muito grande e aqui se combate a poluição visual. Então cada vez mais se caracteriza os prédios, se valoriza a arquitetura dos prédios e a comunicação visual entra como um elemento que vai te facilitar e não te ofuscar a beleza da cidade, né? Por um lado, eu gosto bastante, apesar de evitar que o meu ramo, o meu segmento e a minha própria empresa cresça muito mais do que poderia. Mas, em compensação, a gente tem uma qualidade melhor nas cidades, as cidades se tornam mais bonitas. São Paulo começou por São Paulo e há alguns anos atrás veio para Porto Alegre, hoje em dia já está em Canoas a legislação limitando o tamanho, o modelo e a dimensão das fachadas e dos luminosos nos estabelecimentos comerciais. Isso deve fazer com que tu tenha um pouquinho de trabalho a mais, não é? Para pensar toda aquela comunicação visual para que se enquadre dentro desse formato, né? Sim, aí no fim acaba porque as empresas acabam se conscientizando disso e investindo um valor maior e sabendo que aquilo ali vai se tornar uma peça que seria um ícone e não uma peça que seria um estardalhaço, assim, que ela seria valorizada pelo tamanho, pelo impacto visual, mas muito mais pela leveza, pela qualidade da informação propriamente, né? Que é isso que deve ser valorizado na comunicação. Aquilo que aquela placa, aquele letreiro, aquela comunicação vai te informar, né? De forma clara. Como eu sempre digo, não adianta pegar uma fachada e fazer um jornal, porque o teu cliente, quando passar pela frente da tua fachada, ele não vai ler aquele jornal. Ele vai ler aquela informação que para ti é importante e para o teu cliente vai ser um elemento que ele vai se lembrar, valorizar,
Então eu acho que essa consciência, até por que não dizer ecológica, de não desperdício de matéria-prima, enfim, e valorizar os prédios históricos, né, que têm uma beleza por eles mesmos, não precisa ter uma lona enorme tapando com uma modelo famosa para indicar que ali é a tua loja. Ele pode hoje interagir com a arquitetura que já existe. Arquitetura. E, Carlos, quais são as formas de contato? Como é que esses empresários que estão te assistindo, que estão vendo ali uma maneira de transformar a comunicação visual da sua empresa, pode entrar em contato contigo? Bom, a Imagem Luminosos tem o nosso site, né, que é o www.imagemluminosos.com.br. Nesse site tem todos os produtos, a nossa linha de produto, fotografia dos atuais projetos e execuções nossas, e pelos fones 5134755785 e pelo celular 99556247. Conversei com Carlos Dias da Imagem Luminosos e agora, no segundo bloco, eu recebo o Ricieli da 2 Cliques Comunicação. Rapidinho, a gente já volta.